Fala pessoal, tudo bem? Professor Geografia aqui no canal Geografia. SpaceX é a aula de hoje. Vamos falar dos fatores que determinam a localização industrial no espaço geográfico. Tá no seu edital, então já pegue papel e caneta para anotar todos os pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Então o primeiro fator que determina a localização de uma indústria é ele. O mercado consumidor. Primeiro ponto, e esse é de suma importância, pessoas para consumir os produtos e serviços que estão naquela localidade. Então, por exemplo, você tem ali uma indústria alimentícia. Essa indústria ela tem que estar próxima dessa área consumidora. Eu não vou me instalar, vamos dar o exemplo de Brasil, numa região que apresenta um vazio demográfico. Por isso que grande parte das indústrias alimentícias estão próximas das grandes regiões metropolitanas. Outro ponto importante, olha aqui, mão de obra. Então você tem que ter mão de obra de acordo com aquela indústria que está se instalando ali. Por exemplo, se você tem uma indústria de alta tecnologia, é necessário que você tenha universidade próxima. Porque a universidade ela vai qualificar essa mão de obra, isso é um ponto importante, e vai desenvolver pesquisa. Então essa mão de obra qualificada e essa pesquisa, ela vem da universidade. Nesse exemplo que eu trago para vocês, eu tenho as cidades tecnopolos. Nessas cidades, você tem indústrias de tecnologia. Tá, Jean, qual indústria de tecnologia, por exemplo, que pode aparecer na prova? Eu tenho aqui a aeroespacial, pode ser aeroespacial. Eu posso ter aquela ligada às TIs, tecnologia de informação, a biotecnologia. Tá, me traz exemplos, já para ficar mais fácil. Sim, por exemplo, você tem São José dos Campos, em São Paulo. Uma cidade do interior, localizada no Vale do Paraíba. É uma cidade que vai remeter à tecnologia aeroespacial. Em São José dos Campos, você tem o ITA e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já a cidade de Campinas, olha aqui que ponto importante da nossa análise, Campinas, que sempre aparece as discussões na prova da SpaceX, eu vou ter ali a Unicamp como principal promotora de pesquisa e de qualificação dessa mão de obra. A Unicamp, ela está muito ligada às tecnologias de informação. Percebeu como está casado essa questão universidade e indústria dentro das cidades que eu classifico como tecnopolos? Tem que ficar bem, é uma dica que pode aparecer na sua prova. Tá, Gia, mas você tem outros perfis de indústrias que vão querer outros fatores para se instalar. Sim, por exemplo, se eu tenho uma indústria pesada, uma indústria de extração mineral. Então aqui, uma indústria de extração mineral. Quais são os fatores que vão determinar a minha localidade? Ponto importante aqui, eu vou até exemplificar para ficar mais fácil. Vamos falar aqui da Vale, da nossa maior mineradora, criada no governo Getúlio Vargas e privatizada no governo FHC. Uma indústria de extração mineral, o nome aqui já diz, é fácil você já determinar, o que ela procura? Áreas onde
apresenta jazidas de minerais. Isso é meio que óbvio. No caso da Vale, eu vou lembrar do quadrilátero ferrífero, deixa eu só corrigir aqui, quadrilátero ferrífero. Já onde fica o quadrilátero ferrífero? Fica na região de Minas Gerais. Temos também a região da Serra dos Carajás. Serra dos Carajás fica onde, pessoal? Todo mundo já sabe. Isso mesmo, no Pará. Tá, então, primeiro ponto, eu tenho que ter jazida de minério de ferro, de manganês, de bauxita, o que for. Beleza. Tá, mas não é somente isso que faz eu me instalar ali. Eu preciso de um forte investimento em infraestrutura. Qual? Eu tenho que ter fonte de energia. Então eu tenho que ter ali, por exemplo, uma termoelétrica ou uma hidroelétrica. No caso da Serra de Carajás, lá no Pará, uma área bem longínqua, você tem, só vou até puxar uma seta aqui, a hidrelétrica de Tucuruí, que vai fornecer energia para o grande projeto Carajás. Mas não é só isso. Eu vou lá, agora ó, vamos pensar, eu tenho energia para fazer a extração, mas eu preciso escoar toda essa produção. Aí eu preciso de todo um sistema de logística muito bem assentado para fazer essa disseminação. No caso de Carajás, eu vou ter o quê? Você sabe? Sim, a ferrovia Carajás. Quando eu falo do quadrilátero ferrífero, eu tenho a ferrovia que liga BH a Vitória, que é a ferrovia que vai ser toda administrada pela Vale. Tá, Jean, mas por que BH Vitória? Porque em Vitória, no Espírito Santo, você tem o porto de Tubarão, que vai ajudar no escoamento dessa produção para os mercados asiáticos e também o mercado europeu, que mais compra minério de ferro do Brasil, que é o principal produto de extração mineral que é exportado. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Outros fatores vão também determinar a localização de uma indústria e são fatores mais econômicos do que fatores de atrativos que já estão instalados na região. Por exemplo, os incentivos fiscais. O que é um incentivo fiscal, Jean? Uma cidade ou um estado vai falar o seguinte para a indústria, ó, você se instala aqui e aí durante 10 anos você não paga o IPTU, você não paga o ISS, o ICMS. Aí tudo depende da negociata entre a indústria e o governo. Tá, por que o governo faz isso? Porque vai gerar emprego e vai trazer investimentos para a cidade. Isso está dentro de uma discussão que já aconteceu muito no Brasil, que é a guerra fiscal. Os estados ficavam ofertando para as indústrias esses incentivos para que elas se instalassem ali. Mas isso gerou uma problemática, porque as indústrias estavam saindo de determinado lugar e se instalando em outra. Então é o verdadeiro tapar o sol com a peneira. Porque no momento que ela deixa uma localidade, ela gera desemprego ali e vai gerar emprego em outro lugar. Isso foi proibido, essa disputa entre os estados. Outros pontos que são importantes aí, pessoal, leis brandas. Essas leis brandas são leis trabalhistas, são leis
ambientais. E quando você fala que você tem leis trabalhistas brandas, eu estou falando aqui de sindicatos ausentes. Ponto importante aí, tá? E aí eu vou remeter a países. E você tem um país que tem esse perfil, que é a China, nas zonas econômicas especiais. A China Oriental. O que são as zonas econômicas especiais? São os enclaves capitalistas. Esses atrativos que envolvem leis trabalhistas, leis ambientais, ausência de sindicato brando, atraiu uma gama imensa de indústrias pós-abertura do mercado chinês. Tá, Jean, mas não aconteceu só na China. Claro que não. Você tem aqui os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Dentro dessa discussão que envolve a oferta, a flexibilidade para uma indústria deixar os Estados Unidos e se instalar na Ásia, uma indústria sair da Europa e se instalar na Ásia por conta disso. Isso aumentou a lucratividade. Fora isso daqui que é importantíssimo, o exército de reserva. O exército de reserva nada mais é do que uma grande massa de trabalhadores que por conta disso você pode ofertar um salário menor que ele vai aceitar, porque se ele não aceitar, tem quem queira. É aquela lógica do mercado. A oferta tá grande, o preço vai cair. Então esse exército de reserva leva a salários baixos. E isso aqui foram atrativos que levaram as indústrias a se instalar nesses países que eu acabei de pontuar para vocês. Tudo bem? Então, ó, leve em consideração que uma indústria ela se instala sempre pensando no lucro. Esse lucro ele pode vir de um incentivo fiscal, da proximidade de jazidas, de todo um sistema de logística favorável, de geração de energia, de um mercado consumidor forte ou de flexibilidade em relação a leis trabalhistas, ambientais e sindicatos ausentes que não vão pressionar. E um ponto aí só para fazer uma ligação para a gente encerrar a aula, os Estados Unidos ele perde indústrias para a Ásia por conta dos sindicatos fortes nos Estados Unidos que pressionavam as indústrias para oferecer melhores salários. Então essas indústrias saem dos Estados Unidos, claro que aí a fuga de capital, o capital sai da Ásia e vai para os Estados Unidos e toda a parte pensante, vamos falar assim, a parte de gestão, a parte de criação de projetos fica nos Estados Unidos, na nossa análise aqui. Porque lá você tem o desenvolvimento de ciência por conta das universidades. E os Estados Unidos, eles não querem perder as patentes desses produtos. Beleza, pessoal? Gostaram da aula? Deixa o like, uma aula top, bem direcionada. Aqui é gabaritagelmilitar.com.br. SpaceX é o nosso foco. Abraços, pessoal!